Olá, minha querida aluna ou querido aluno. Neste vídeo vamos estudar um caso específico dos movimentos que apresentam variação na velocidade, ou seja, os movimentos que apresentam aceleração. Mas você já deve saber o que é aceleração, certo? Se não sabe ainda, dá uma olhada novamente no vídeo da aula 1. Antes de apresentar o conceito de movimento uniformemente variado, vamos analisar algumas situações. Vou jogar esse joguinho de celular, um joguinho de corrida. Olha só que legal. Quando o carro vai para frente, a velocidade é positiva, então o movimento é progressivo. Já quando ele vai para trás, a velocidade é negativa. Então dá para a gente observar esses detalhes que vimos sobre velocidade em sala de aula no início do ano. Mas agora vamos observar a aceleração, ou seja, o movimento com velocidade variável. Então vou colocar o carro para aumentar a velocidade. Você presta atenção no valor da velocidade e também no som do motor do carro. Veja bem, a velocidade está aumentando e o som está ficando cada vez mais agudo e de forma contínua. E o aumento da velocidade está ocorrendo de forma gradativa. Observe que se eu aumentar ou diminuir a velocidade várias vezes, escutamos o som do motor variando para o agudo ao grave e vice-versa. Assim, observamos a mudança de aceleração quando o som do motor do carro muda drasticamente, mas quando o som é crescente, porém contínuo, significa que a aceleração não muda, ou seja, ela é constante. Quando eu mudo a aceleração, ativando o modo turbo, escutamos no som do motor do carro um aumento drástico do grave para o agudo. Assim, sabemos que a aceleração mudou de um valor menor para um valor maior quase que instantaneamente. Agora vamos ver uma situação em que a velocidade varia com valores mais detalhados. Nessa situação, temos um caixote sendo empurrado sobre uma superfície horizontal. E logo acima, o velocímetro mostra a velocidade variando positivamente, ou seja, no movimento acelerado. Observe que quando o ponteiro passa pelas marcações do velocímetro, o tempo aumenta exatamente 1 segundo. Mas a menos que você assista esse vídeo em câmera lenta, é difícil perceber qual o valor da velocidade que o caixote tem em cada um desses instantes. Por isso, vamos observar essa mesma situação agora com os valores das velocidades em cada marcação. Veja que a velocidade está variando de 2 em 2 metros por segundo para cada aumento de 1 segundo do tempo. Podemos dizer que a todo instante a aceleração foi exatamente 2 metros por segundo ao quadrado, ou seja, que a velocidade aumenta 2 metros por segundo a cada segundo. Bom, já que a aceleração é sempre o mesmo valor a todo momento deste movimento, então a aceleração instantânea é também igual a 2 metros por segundo ao quadrado, em todas as posições da trajetória. E se a velocidade escalar média for calculada, encontraremos também 2 metros por segundo ao quadrado. Ou seja, no movimento cuja aceleração não muda, a aceleração escalar média é igual à aceleração instantânea. Esses casos que acabamos de analisar chamamos de movimento uniformemente variado. Por que uniformemente variado? Porque a velocidade varia de modo uniforme, aumenta ou diminui a velocidade sempre em um mesmo valor diferente de zero. No último caso, a velocidade aumentava de 2 em 2 metros por segundo. Nesse vídeo, vamos lidar com o movimento uniformemente variado, em apenas uma dimensão, ou seja, apenas em movimentos perfeitamente retilíneos. Os movimentos em que há curvas, subidas e descidas será trabalhado em um outro momento em cinemática vetorial. Como estaremos trabalhando apenas com movimentos retilíneos, vamos chamá-lo de movimento retilíneo uniformemente variado, ou simplesmente MRUV. O MRUV é um movimento que apresenta aceleração constante, ou seja, nesse tipo de movimento a aceleração sempre terá o mesmo valor. Por isso, a velocidade sempre varia ao mesmo valor. Veja esse exemplo. Nessa figura temos 4 posições diferentes em que o carro passou. Na primeira posição, a velocidade é 0 metros por segundo. Na segunda posição, a velocidade é 6 metros por segundo.
Na terceira posição, a velocidade é 12 metros por segundo. E na última posição, a velocidade é igual a 18 metros por segundo. De uma posição a outra, o tempo variou de 2 em 2 segundos, a partir do instante 0 segundo para o instante 6 segundos. Observando essa situação, podemos dizer que o movimento é uniformemente variado? Bom, se a velocidade está aumentando a valores iguais em intervalos de tempo iguais, isso significa que a aceleração é sempre a mesma em todos esses instantes. Assim, esse movimento é uniformemente variado. Para definirmos melhor esse tipo de movimento, vamos levar em consideração que a velocidade varia uma quantidade de acordo com o tempo, ou seja, a velocidade varia em função do tempo. Para descrevermos a velocidade em função do tempo, precisaremos voltar à expressão da aceleração escalar média, que para o MRUV vamos chamar apenas de aceleração. Sabemos que a aceleração é igual ao quociente da variação da velocidade pelo intervalo de tempo. A variação da velocidade é a velocidade final, representado por v, menos a velocidade inicial, representado por v0. E o intervalo de tempo é o tempo final, representado por t, menos o tempo inicial, representado por t0. Como estamos analisando o trecho apenas do MRUV, o tempo inicial é igual a zero. Assim, substituindo na expressão, o denominador no segundo membro ficará apenas com t. O t, por sua vez, sai do segundo membro para o primeiro membro da equação, multiplicando com alfa, ficando alfa vezes t, igual a v menos v0. Isolando a velocidade final v, passando menos v0 para o primeiro membro, ficando v0 mais alfa vezes t igual a v. Invertendo ambos os membros, temos, enfim, a função horária da velocidade em função do tempo em um MRUV. É preciso ressaltar que eu pulei várias regras matemáticas para simplificar essa demonstração. Mas o mais importante nesse caso é que você compreenda de onde surgiu essa função, certo? Bom, como funciona essa função? Sabemos que nessa função, a velocidade final é uma variável, dependente da variável tempo. Mas a velocidade inicial nunca muda, ou seja, é uma constante. A aceleração também é uma constante, então nessa função, alfa e v0 são sempre constantes, o que significa que eles têm um valor sempre. E v e t são sempre variáveis, o que significa que eles podem ter inúmeros valores. Vamos agora a um exemplo de demonstração. Uma nave espacial viaja a velocidade constante igual a 500 metros por segundo. Essa nave possui um propulsor que a acelera a 10 metros por segundo ao quadrado, sem mudar sua trajetória retilínea. Em um determinado momento, a nave acionou esse propulsor durante 10 segundos. Letra A. Escreva a função horária de velocidade em função do tempo. Letra B. Qual foi a velocidade atingida nos instantes 2 segundos e 5 segundos? E letra C. Qual foi a velocidade máxima atingida por essa nave? Ao começar a resolver um problema, é importante imaginar o que ocorre na situação proposta. Um foguete que aumenta sua velocidade a 10 metros por segundo a partir de 500 metros por segundo durante 10 segundos. Então, apenas nestes 10 segundos é que o movimento foi uniformemente variado. Então, vamos nos limitar a estes 10 segundos. Primeiro, vamos responder a letra A, que pede a função horária do movimento uniformemente variado. Sabemos que a função horária deve ter duas variáveis e dois valores fixos, que são a velocidade inicial e a aceleração. Sabemos que a função horária é definida por v igual a v0 mais a vezes t. E sabemos que a aceleração é 10 metros por segundo ao quadrado e a velocidade inicial é 500 metros por segundo ao quadrado. Substituindo os valores, a função horária fica assim, v igual a 500 mais 10 vezes t. Agora, na letra B, é pedido os valores das velocidades nos instantes 2 segundos e 5 segundos. É só substituir na função encontrada. Então, vamos substituir o instante 2 segundos no lugar da variável tempo, que fica v igual a 500 mais 10 vezes 2. Multiplicando 10 por 2, temos 20. Somando com 500, fica 520. Então, a velocidade é igual a 520 metros por segundo quando o instante for igual a 2 segundos.
Agora vou substituir o instante 5 segundos no lugar da variável tempo, que fica v igual a 500 mais 10 vezes 5. Multiplicando 10 por 5 temos 50. Somando com 500 fica 550. Então a velocidade é igual a 550 metros por segundo no instante 5 segundos. A letra C usa a mesma lógica da letra B, mas ela pede a velocidade máxima que a nave atinge, ou seja, a velocidade que a nave atinge quando para de acelerar aos 10 segundos de impulso. Substituindo o tempo por 10 segundos, temos v igual a 500 mais 10 vezes 10. Multiplicando 10 por 10, temos 100. Somando com 500, fica 600. Então a velocidade atingida pela nave é igual a 600 metros por segundo. Olha só que exemplo fácil, não é mesmo? Mas ainda temos uma outra forma de representar essa função para analisarmos o movimento. Para isso, representamos a função em um gráfico que mostra como se comporta a velocidade no decorrer do tempo. O primeiro gráfico do MRUV que vamos analisar é exatamente a representação das variáveis dessa função horária da velocidade pelo tempo, e vamos construir o gráfico da seguinte maneira. O eixo das ordenadas, que é o eixo vertical, será o eixo das velocidades, que conterá todos os valores das velocidades do movimento analisado. O eixo das abscissas será o eixo dos instantes de tempo, que conterá os valores dos instantes do movimento analisado. Nesse gráfico, podemos ter representadas uma ou várias funções de um mesmo movimento, a depender de como ocorreu o movimento. Observe esse gráfico do movimento de uma pessoa. Inicialmente, essa pessoa estava em repouso, ou seja, velocidade zero. Por isso, a linha do gráfico está em cima do eixo dos tempos, que é a linha em que a velocidade é igual a zero. Depois, a pessoa começa a correr com a aceleração constante e positiva, e no sentido positivo da trajetória. E aí, o módulo da velocidade aumenta, e ainda essa velocidade é positiva, então a linha do gráfico vai subindo. Em seguida, essa pessoa de repente mantém a velocidade em um valor fixo, ou seja, a velocidade é constante, o que significa que não há aceleração e por isso a linha do gráfico é horizontal paralela ao eixo do tempo. Em um determinado instante, a pessoa começa a diminuir a velocidade até parar, ainda no mesmo sentido inicial do movimento, então está desacelerando. Mas os valores das velocidades são positivas, pois o movimento é progressivo. Nesse caso, a linha do gráfico é decrescente, ou seja, está caindo, e cai até o eixo do tempo, que é onde a velocidade é igual a zero. Bom, continuando a corrida da pessoa, ela de repente muda o sentido do movimento, saindo do breve repouso para um movimento com o módulo da velocidade crescente. Porém, essas velocidades agora são negativas, pois estão em um movimento retrógrado. Assim, a linha do gráfico será decrescente, pois os módulos das velocidades estão aumentando para abaixo do eixo dos tempos. Depois de um tempo com movimento acelerado, num determinado instante, a pessoa mantém uma mesma velocidade, ou seja, velocidade constante e aceleração zero. Então, a linha do gráfico será horizontal ou paralela ao eixo do tempo, no mesmo caso anterior, mas agora abaixo da linha do tempo. Para finalizar esse movimento, a pessoa começa a diminuir sua velocidade até parar. Então, como está diminuindo a sua velocidade, a linha do gráfico será crescente e termina no eixo do tempo. Bom, então deu para perceber que podemos encontrar 7 tipos de gráficos diferentes, que podem representar funções horárias da velocidade versus tempo. Então, quando você for analisar um gráfico velocidade versus tempo, já sabe que se a linha estiver no eixo do tempo, é porque a velocidade é zero. Se a linha estiver crescente acima do eixo do tempo, é porque o movimento foi acelerado e progressivo. Se a linha estiver paralela ao eixo do tempo, é porque o movimento foi uniforme e progressivo. Se a linha estiver decrescente acima do eixo do tempo, é porque o movimento foi retardado e progressivo. Se a linha estiver decrescendo abaixo da linha do tempo, é porque o movimento foi acelerado e retrógrado. Se a linha for paralela ao eixo do tempo e estiver abaixo do eixo do tempo, então o movimento foi uniforme e retrógrado.
Se a linha estiver crescente abaixo do eixo do tempo, então o movimento foi retardado e retrógrado. Lembre-se que não é possível determinar uma função só para todos esses movimentos, então cada um desses gráficos terá a sua função respectiva. Para construir gráficos, vou ensinar algumas regras simples, mas para isso precisaremos de um espaço milimetrado, como este aqui ao lado, e de uma função qualquer. Vou usar esta daqui, v igual a 1 mais 2 vezes t. Vamos traçar os dois eixos, velocidade e tempo. Nas extremidades do eixo das ordenadas, colocamos o símbolo algébrico da velocidade v, com a sua unidade de medida entre parênteses, que é o metro por segundo. Fazemos o mesmo no eixo do tempo, colocando t em sua extremidade e a unidade segundo entre parênteses. Em seguida, vamos graduar os eixos. É importante que uma unidade de velocidade tenha a mesma dimensão de uma unidade de tempo, no espaço cartesiano, para que o gráfico tenha uma melhor visualização da relação entre as variáveis. Assim, vou colocar os valores das velocidades variando de uma em uma unidade no eixo das velocidades, e o mesmo vou fazer no eixo do tempo. O ponto onde os eixos se cruzam é onde ambos têm o valor zero. Resolvendo a função com os valores dos tempos distribuídos nos eixos, calculamos que, para o tempo igual a zero, a velocidade é igual a 1 metro por segundo. Para o tempo igual a 1 segundo, calculamos a velocidade igual a 3 metros por segundo. Para o tempo igual a 2 segundos, calculamos a velocidade igual a 5 metros por segundo. Esses três pontos são suficientes para desenharmos o gráfico. No primeiro ponto, marcamos o par ordenado 0 e 1 no gráfico. Tempo 0 até a velocidade 1 metro por segundo. No segundo ponto, temos o par ordenado 1 e 3 no gráfico. Tempo 1 e subimos até a velocidade 3 metros por segundo. No terceiro ponto, temos o par ordenado 2 e 5, tempo 2 segundos, e subimos até a velocidade 5 metros por segundo. Se ligarmos todos esses pontos, teremos uma linha crescente, que é quando o movimento é acelerado e progressivo. E está pronto o nosso gráfico desenhado e analisado. O interessante ainda é que, aproveitando esse gráfico, podemos identificar o valor da aceleração apenas identificando o ângulo de inclinação da linha com o eixo do tempo. Se delimitarmos a região do gráfico nesse exemplo, vemos que se forma um triângulo retângulo e que o valor de cada cateto do triângulo é igual ao valor numérico da variação do tempo, no caso do cateto adjacente, e da variação da velocidade no caso do cateto oposto. A razão entre a variação da velocidade e a variação do tempo é igual à nossa expressão da aceleração, que também é a tangente do ângulo de inclinação da linha. Então, se você quiser saber o valor da aceleração em qualquer gráfico desse tipo, basta saber o ângulo de inclinação da linha e encontrar a tangente desse ângulo. Agora vamos à segunda parte desse assunto, sobre o movimento uniformemente variado.